Protocolo secreto. Ladybug revelou a sua identidade secreta e também revelou um protocolo secreto para todos os heróis. Ladybug foi traída ou alguma coisa assim? E aparentemente, ela finalmente irá encontrar Layla Rossi. Marinette mostrou sua grande inteligência nesse episódio, mas uma coisa bem bombástica aconteceu, que foi que ela revelou a sua identidade secreta. Então, se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, eu me chamo Hará e vamos começar com o vídeo. Bem, o episódio começa com a Ladybug, ela dando vários protocolos secretos para vários heróis. E logo após, o episódio começa com a Marinette acordando no seu quarto bem cedo. Ela tá fazendo uma festa, só que antes dela sair do seu quarto, ela cria certas estratégias rituais que ela faz antes de sair do quarto, que é, por exemplo, deixar um dispositivo conectado com seu celular que cada barulho que acontece no seu quarto, esse dispositivo alarma e avisa para Marinette. Ela deixa um caderno bem estratégico na sua escrivaninha, ela deixa um globo na sua janela para se caso alguém abrir a janela e por aí vai. Ela cria estratégias para ninguém descobrir quem é ela e também ela guarda seus brincos nesse globo com a sua digital. Então ela tem essa estratégia. Logo após ela vai conversar com seu pai e conversa sobre ele acordar tão cedo. E logo após ela vai preparar o aniversário da sua mãe. E logo após ela vai encontrar sua mãe para comemorar. Só que logo após elas conversam sobre o tio da Marinette. Só que após isso o tio da Marinette simplesmente aparece na porta da Marinette. Então o tio da Marinette, o Shang, ele simplesmente aparece na casa da Marinette. E eles estranham. E a mãe da Marinette, já que simplesmente não faz sentido ele aparecer do nada na casa da Marinette. O tio da Marinette, ele vai pra casa da Marinette e elas perguntam o porquê ele está em Paris, sendo que ele é de Xangai. Ele explicou que ele queria comemorar a festa da mãe da Marinette pessoalmente. Então ele viajou pra Paris e vai ficar um dia em Paris e vai voltar pra Xangai, aparentemente. Então a Marinette e a mãe dela reservam um quarto pra ele e logo após a Marinette ela volta a fazer suas coisas. Só que aí a Marinette, quando está preparando comida, ela descobre uma coisa muito estranha, pois simplesmente o seu alarme começa a tocar como se alguém estivesse no quarto. Ela, desesperada, vai lá no quarto e diz que qualquer coisa ela vai ativar o seu protocolo. Mas depois ela vê que a janela estava aberta, então ela diz que não é ninguém. Porém ela fica bem apreensiva, Marinette. Então ela começa a suspeitar do seu tio. Bem, a partir daí, a Marinette começa a suspeitar do seu tio. Do tio da Marinette conversa com ela e fala que quer dar um presente pra Marinette, que no caso são 2 brincos. A Marinette acha estranho, já que esse brinco, coincidentemente, vamos dizer assim, são de 2 joaninhas. E o tio dele quer que ela tire o brinco e dê o dela pra ele segurar. Ela dali já acha suspeito e começa a achar que ele pode ser o dono do Miraculous da Borboleta. Então, ela cria uma nova estratégia. Ela primeiro vai no seu quarto, troca o brinco por um falso e coloca o brinco pra ver. Mas o tio dela vai pra comemoração, mas ela fica muito cabreira. Marinette também dá um presente pro seu tio, que ela usa como pretexto para poder trocar o brinco. Bem, a partir daí Marinette vai pro encontro da festa e o tio da Marinette também vai, só que ele diz que aparentemente ele quer fazer uma coisa ainda, então ele volta. Então ele vai na casa da Marinette, então aparentemente ele volta e a Marinette acha isso muito estranho. A Marinette ela tá toda hora observando ele e suspeitando dele. Mas logo após, do nada, ele é totalmente akumatizado. E bem, antes de tudo, foi revelado que a Marinette, quando foi no seu quarto fazer um chapéu falso, ela criou uma estratégia com a Alia, que é um protocolo secreto. Marinette então dá o seu Miraculous pra Alia, então a Alia se transforma em uma fusão do Miraculous da Ladybug e da Rena Rouge, fazendo então o plano dela em ação. Depois que o tio dela é akumatizada, é revelado que a Rena Rouge está lá observando tudo, e a Marinette já acha isso cada vez mais estranho. Então, o tio da Marinette meio que tenta pegar o Miraculous da Ladybug. Ele pega o brinco, então a Rena Rouge já começa a suspeitar que na verdade ele pode realmente ser um akumatizado ou o próprio dono do Miraculous da Borboleta. Logo após então, ela chama vários heróis para ajudar a Ladybug. Ela chama o Carapace e o Cat Noir. O Cat Noir depois vai ajudar a Marinette a ficar muito irritado, só que ele ainda é temporariamente impedido pelo vilão. Carapace também. Então a Rena Rouge pede reforços da Polymouse e do Minotaur Rox. Basicamente, o motivo da acumatização é que o vilão pensava que a Marinette tinha roubado algo dele. Resumidamente, Minotaur Rox e Carapace e Cat Noir enfrentam o vilão e nenhum deles acaba meio que conseguindo conter tanto, mas depois consegue, só que o motivo dele de se desacumatizar é porque a Polymouse achou caixa que dizia a ele que a Marinette roubou, e o que não é verdade. Então ele se auto-desacumatiza e vira o tio Shang. Só que tem algumas coisas bem estranhas nisso. As coisas estranhas é, por exemplo, é o que vai ser explicado agora.
Logo após ele se desacumatizar, simplesmente ele vai embora, só que depois disso tudo, acontecem algumas coisas bem estranhas. A Marinette ela fica bem, e logo após ela conversa com a Alia, e a Alia diz que ela deveria se tranquilizar, e a Marinette se tranquiliza, só que logo após, depois que a Marinette troca de roupa para ela ir para outro lugar, simplesmente ela ganha uma ligação do tio Sheng. Ela então mostra o tio da Marinette parabenizando a mãe da Marinette, só que aí vem a questão. O tio da Marinette já estava em Paris, o que na verdade então eles descobrem que não era ele. A mãe da Marinette não pergunta quem era, então a Marinette já sabe que é o dono do Miraculous, da borboleta, fazendo ela então ir no quarto dele e ver que ele não estava lá. Eles ficam sem entender nada e a Marinette faz uma coisa bombástica. Mostra a Tiki pra eles. Uma coisa bem interessante que a gente viu nesse episódio é que a Marinette ela teve uma certa maturidade que ela não tinha antes. A gente viu na sexta temporada de Miraculous uma Marinette que parecia muito a Marinette da primeira temporada, onde basicamente ela era toda besta e ela ficava desesperada por qualquer coisa. Mas uma coisa que vocês não perceberam é que praticamente a Marinette voltou a ser uma garota mais inteligente. Simplesmente a Marinette não é aquela mesma garota até do início da sexta temporada, na verdade, que parecia uma criancinha. Marinette agora é bem estratégica, e mesmo que seus planos pareçam um pouquinho estranhos no quesito das pessoas não entenderem muito bem, mas você também pode falar a sua opinião. Se você quiser, você pode dizer também o que acha, mas a Marinette ela tem vários protocolos para basicamente ela se proteger de qualquer coisa. Foi bem interessante isso. A Marinette parece que ela voltou a ser mais inteligente, parece que os produtores da série decidiram isso. Uma coisa bem legal é que simplesmente depois de vários episódios fillers, Miraculous finalmente teve um episódio que não vamos dizer assim que foi como um Cat Blank, mas esse episódio finalmente foi diferente de, sei lá, 97% dos episódios. Os fãs estão começando a achar Miraculous, mas no caso agora a Marinette vai botar em protocolo algum plano dela secreto, e tem a ver com o vazamento que teve de um clone da Marinette, no caso, talvez uma ilusão. Vocês vão entender nos próximos vídeos.